Motores com duas velas por cilindro? Vamos entender quais são os benefícios dessa tecnologia, por que alguns fabricantes começaram a aplicá-la lá no passado e como está isso hoje com as novas gerações de motores. Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Ok, sejam bem-vindos a mais um conteúdo que tem o objetivo aí de falar, de trazer compreensão sobre alguns princípios de funcionamento dos motores a combustão interna. Tá? E no caso, nós vamos falar de uma inovação que foi feita há algum tempo atrás. Tá? Como muitas das inovações que estão dentro da indústria automotiva, essa aqui deriva da indústria aeronáutica. Isso é bastante comum. Então, no final, desculpa, no começo, ao final do século XIX, o começo do século XX, estamos falando 1900, 1900 e pouquinho, a indústria aeronáutica era incipiente e, como vocês sabem muito bem, ela tem que estar sempre melhorando a sua condição de segurança, de não ter falhas e tudo mais. Então, que foi aplicado naquela época? Uma redundância, ou seja, se eu tenho um motor a combustão, que a maioria deles nessa época, ou 100% deles, por não falar, eram a pistão, eles tinham sistema de ignição. Só que se o sistema de ignição falhar, o motor para, ou perde um cilindro, dois cilindros, o que for, aí complica muito essa condição do avião. Então foi colocado sistemas de ignição duplo, dois sistemas de ignição, portanto duas velas de ignição eram sistemas separados como uma redundância. Falhou um, eu já tenho outro que está funcionando e eu consigo não ter grandes problemas funcionais, como redundância. Só que nessa época descobriram o seguinte, a partir da colocação de duas velas de ignição trabalhando em conjunto, o motor ganhou potência. Ganhou potência, quem que chama a atenção de quem? Quem que gosta de potência? Motor de corrida. Motor de corrida, então essa é uma sequência lógica que nós vemos até o dia de hoje. A aeronáutica, desenvolve, cria novas tecnologias, depois a competição, carro de corrida se apropria de algumas dessas tecnologias, aplica e depois desdobra para o carro de rua. E foi assim, em 1914, Alfa Romeo também colocou duas velas por cilindro, com o objetivo claro de ganhar esse pouquinho de potência a mais que ganhava, tinha também um pouquinho mais de segurança, mas na corrida era um pouquinho mais de potência e aí foi evoluindo. A Alfa Romeo foi quem mais utilizou o sistema de duas velas por cilindro, que vocês devem lembrar, são todos aqueles veículos que são chamados de Twin Spark. Twin é gêmeo, vela gêmea. Duas velas por cilindro ou vela gêmea. Depois vamos ver que não são exatamente gêmeas em todos os casos. Tá? De 1914 foi andando um pouco mais com isso e depois outros carros que aplicaram clássicos da Alfa Romeo, por exemplo, o Giulia GTA, já em 1960, na década de 60, já tinha duas velas por cilindro. O Giulia TZ também era outro carro esportivo da época, que saíram algumas versões com motores Twin Spark. Já indo um pouquinho mais na frente, aí quase no final dos anos 80, 1987, a Alfa Romeo lançou outro veículo, é a Alfa Romeo 75. O Alfa Romeo 75 já tinha uma câmara de combustão hemisférica, clássico do grupo Fiat, essa câmara hemisférica, e duas velas de ignição que eram iguais e elas estavam simétricas, distribuídas de forma simétrica dentro da câmara de combustão, também para ajudar naquela época um pouquinho a potência e a queima. Tá? Nós devemos lembrar o seguinte, aqueles começos, estamos falando da indústria aeronáutica, de 1914, carro de corrida, nos anos 60 mesmo, tá? E até na década dos 80, os sistemas de ignição não tinham a capacidade que tem hoje. Que capacidade é essa? A capacidade de trabalhar com alta tensão. As bobinas não conseguiam trabalhar como é hoje, que passou a ser um fato quase que comum. Tem veículos trabalhando com bobinas de ignição ou tensões
de secundário de ignição de 30 a 35 mil volts. Naquela época não era tão fácil, não era tão comum isso aí. Os primeiros sistemas eram magneto, depois começaram as primeiras bobinas e tudo, não era fácil atingir 30, 35 mil volts. Hoje nós temos isso basicamente em muitos carros de série e não precisa ser um carro de corrida ou um super esportivo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a capacidade da tensão de ignição ela vai estar diretamente relacionada a essa centelha, a temperatura que atinge essa centelha. Nós sabemos que a ignição, nós precisamos de um ponto quente e tem que ser muito quente para poder queimar essa mistura. Quanto mais quente, mais eficiente. Claro que tem que regular a temperatura, que a vela não pode derreter, tudo, é óbvio, mas se a gente trabalhar com mais tensão, nós conseguimos primeiro vencer a pressão de compressão, que é uma resistência a vencer por parte da tensão elétrica, e depois ter uma faísca suficientemente forte, nós vamos utilizar esse termo para entender, de alta tensão, para poder queimar toda a mistura que está aí dentro. Então, assim, isso não era tão fácil naquela época, então a introdução de duas velas facilitava, distribuía essa tarefa de queimar a mistura entre dois cilindros, entre duas velas no mesmo cilindro, ok? Esse era o objetivo e por esse motivo se ganhava potência. Se ganhava potência porque a gente passava a ter a capacidade de queimar quase que a totalidade. Nós sabemos que a totalidade da mistura não dá para queimar, mas seria uma queima muito mais completa porque tinha dois pontos quentes, dois pontos de centelha para queimar essa mistura e aí que estava o ganho. Além do que falamos de que acaba sendo um sistema também redundante, que em caso de falha, um compensa o outro, não de forma total, mas ajuda a não ter a falha de cilindro. Muito bem, mas depois foi evoluindo esse sistema, Twin Spark, eu já começava nessa época, final dos 80, começo dos 90, eu já estava nas oficinas e justamente eu já estava trabalhando no grupo Fiat, que era Fiat Alfa Romeo, e muitos dos meus chefes da época eram italianos, se chamavam isso aí de doppia candela. Doppia candela era o sistema Twin Spark, de duas velas por cilindro. E aí depois chegaram carros como o Alfa Romeo 156 Twin Spark, que já trouxe algumas evoluções. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Vejam, essa transparência aqui é justamente de um Twin Spark, dos motores da época do 156. E vejam só, a diferença do que nós tínhamos no Alfa Romeo 75, onde nós tínhamos duas velas iguais e duas ignições que aconteciam ao mesmo tempo, aqui nós tínhamos uma diferença que é o mais curioso desse sistema. Veja só, aparentemente parecem iguais, tá? Talvez a imagem não está ajudando muito, mas nós temos uma vela, número 1, podemos chamar, dentro do mesmo cilindro, ou vela principal, que é de 14 milímetros, uma vela bem convencional, 14 milímetros, e depois nós temos uma vela dessas que são mais finas, que a gente vê em outros veículos também, de 10 milímetros. E o chamativo desse sistema aqui, com as duas velas, é que os tempos de ignição não eram exatamente iguais. Existia uma pequena defasagem entre o momento que acontecia a faísca na vela número 1, que era a primeira a queimar, a iniciar o processo de queima da mistura, e a vela número 2 tinha um pequeno retardo. Esse retardo a gente poderia medir em tempo, em milissegundos, ou em graus de giro do virabrequim. Era um pouquinho mais tarde, pouquíssima coisa, tá? Mas existia uma defasagem entre a ignição de uma vela e da outra dentro do mesmo cilindro, tá? Que isso que é chamativo. Vejam aqui agora, estou compartilhando com vocês, só para situar, provavelmente vocês já viram algum desses motores Alfa Romeo, 16 válvulas, tá? O Alfa 75 era 8 válvulas, esse aqui é 16 válvulas. Aqui tem uma
uma vista do plano do cabeçote e vejam só aqui, 16 válvulas, obviamente, duas válvulas de admissão, maior tamanho, escapamento, menor tamanho, e aqui no meio temos a vela número 1. Dá para ver aqui sim que os diâmetros são diferentes e obviamente que não é simétrico, como era no Alfa 75. Aqui nós temos uma vela instalada no centro da câmara de combustão e outra vela em uma das laterais, a vela número 2, tá? A de 10 milímetros. Vamos entender agora por que acontecia isso, por qual foi a vantagem, por que a Alfa Romeo utilizou esse recurso. E aqui, só como referência, veja, um kit, como se compra um kit de velas, um Twin Spark. Você vai ter um motor de 4 cilindros, mas vai ter que comprar 8 velas. Kit 8 candele da Alfa Romeo. 8 velas da Alfa Romeo, 4 velas de 14 milímetros e 4 velas de 8 milímetros, ok? Isso só como curiosidade, instaladas no mesmo cilindro. Perfeito. Agora, vamos ver aqui, por que a Alfa Romeo utilizou esse recurso de uma vela grande e uma vela pequena e com essa pequena defasagem do momento da ignição. Olha, também é importante ressaltar aqui, nem todas as gerações de Twin Spark têm a defasagem do tempo de ignição. Existe uma geração, vamos dizer, a geração do meio, praticamente, que utiliza essa defasagem, e depois temos outras gerações que já voltaram a ter esse tempo de ignição simultâneo, vamos dizer assim, simultâneo entre aspas, porque não dá para fazer exatamente no mesmo tempo, e depois vamos explicar por quê. Ok. Veja só, aqui no centro da câmara de combustão nós temos a vela que vai iniciar o processo de queima. E a gente sabe muito bem que toda vez que iniciamos o processo de queima, o que acontece? Aumenta a temperatura e a pressão, porque se inflama. Então começa a ocupar mais espaço, essa mistura que está se expandindo, tá? Tanto chamamos de expansão, né? Que é o momento que utilizamos para movimentar o pistão. Se expande, ocupa mais espaço, aumenta a pressão e temperatura. Então, a outro pedacinho da mistura, vamos supor aqui, começa no meio, né? Outro pedacinho da mistura que não começou a queimar ainda, está nos laterais. E aí, existe uma pequena fração de segundo, não se queima de forma instantânea, há um tempo de queima, isso nós podemos ver com o osciloscópio. Aliás, um dia, se vocês têm interesse, podemos fazer um vídeo explicando todo o processo de combustão a partir da ignição, a partir do oscilograma de secundário, dá para entender todo o processo de combustão. Ok, bom, voltamos aqui. Começa a queimar, começa a aumentar a temperatura, começa a aumentar a pressão interna, mas ainda não queimamos tudo. E aí é que entra nessa pequena fração de segundo, antes de ter queimado tudo, e tudo é também entre aspas, a gente sabe que não conseguimos uma queima completa. Inicia outra frente de chama aqui, a outra vela de ignição. Começa, ou ajuda, podemos dizer assim, ajuda a queimar o que ficou nas laterais dessa câmara de combustão, que não foi queimado pela ignição principal, então inicia também outra frente de chama. Aí mais de alguns de vocês podem se perguntar, mas se a gente inicia duas frentes de chama, não vai gerar uma detonação? É uma excelente dedução que você pode estar tendo aí. Não inicia porque são duas frentes de chama controladas. Tá? Aliás, se vocês querem entender mais o processo de detonação, nós temos um vídeo que está falando especificamente de como isso acontece. Aí sim, quando duas frentes de chama se encontram e chocam, vai entender como isso acontece. Mas aqui são duas ignições com frações de tempo muito curtas, e essa segunda vela de ignição está aí para ajudar a finalizar a queima, para ajudar a queimar o máximo possível dessa câmara de combustão. Por quê? Porque esses veículos eles foram lançados meados dos anos 90, 96, 97, 98, ano 2000, tá? Nessa época, nós estávamos também no meio do processo do controle de emissões. Catalisadores, se lembra? Não temos até hoje, mas quando começaram os primeiros catalisadores, existia um problema de que às vezes não durava muito. Por quê? Porque qualquer excesso de combustível aumentava muito
a reação química dentro do catalisador, fazendo com que aquela cerâmica quebrava o catalisador, não durava. Era muito sensível a qualquer excesso de combustível, ou seja, mistura rica, mistura sem queimar, ela afetava e muito o catalisador, subia muito a temperatura, aquele cheiro forte, era todo esse processo de queima no catalisador. Então aqui, além de buscar um pouquinho mais de potência, que não era tanto que se ganhava nessa época, porque a ignição já era boa, um dos principais objetivos era melhorar a queima e evitar problemas no catalisador, em uma tecnologia que a Alfa Romeo já dominava, quase um século dominando o Twin Spark no mercado. Hoje falei para vocês também que existiam alguns sistemas que faziam essa queima com uma diferença de tempo. Vejam aqui, estou compartilhando uma tela, dois exemplos, tá? Dois exemplos. Esse aqui emaranhado de cabos e bobinas é aquele que permite controlar diferenças curtas de tempo de ignição. Tá? Vejam, por exemplo, vamos pegar essa bobina aqui do canto direito. Esse seria, não sei, vamos supor que fosse o cilindro número 4, da forma que está posicionado aí. Eu tenho uma bobina para a vela principal e outra bobina para a vela secundária, 1 e 2. Aqui, o conector, eu vou ter o que? O chaveamento, o momento de corte do primário para gerar a alta tensão no secundário, ou seja, o controle da bobina, o momento que vou ter a ignição. Daqui, mas vejam, reparem uma coisa, esse conector aqui está fazendo funcionar especificamente essa bobina, sim, corretamente, está claro isso, mas vejam que eu tenho também daqui um cabo que sai para outra bobina, que é a secundária do cilindro número 1, que quer dizer, eu posso controlar a partir dessa bobina 1 e 4. É um sistema DIS? Sim, é um sistema DIS, mas eu posso estabelecer no momento que eu quero essa bobina aqui um tempo de ignição, mas, e nessa que está aqui ao lado, quem que controla o tempo de ignição dessa? Já não é a mesma bobina, vai ser essa daqui. A número 1 controla o tempo de ignição da bobina secundária do número 4 e também aqui nós vamos ter que a número 4 controla o tempo de ignição da número 1. Tá? Da vela secundária número 1. Não sei se ficou claro. Eu tenho um cruzamento aí. Eu tenho uma ignição no número 1 e uma ignição no número 4, mas eu posso, a partir da outra bobina, do outro cilindro gêmeo, agora, 2 cilindros que estão no ponto morto superior, controlar o tempo de cada uma. Tá? Essa é a forma que estavam fazendo Alfa Romeo, o controle das velas secundárias, com uma pequena defasagem, com relação à vela principal nesses veículos. Já outros veículos, como estamos vendo aqui, esse aqui, a mesma bobina, está aqui a saída de secundário, vai ter outra saída de secundário aqui para a vela número 2, tá? Lembrando o seguinte, isso aqui é um sistema DIS, então quando eu falei não é possível fazer duas ignições exatamente no mesmo tempo, é porque não vou ter dois circuitos aqui. Isso aqui é um circuito fechado. Vamos supor que se gera a tensão secundária aqui, não se gera aqui nessa bobina, aqui eu vou ter a vela vai estar rosqueada no cabeçote, eletrodo central, eletrodo de massa, fecha o circuito, fecha através do cabeçote e entra na outra vela, ao contrário, do eletrodo de massa ou eletrodo central, e aqui faz o fechamento do circuito. Então isso aqui funciona dessa forma. Não funciona saindo uma faísca para cada vela. Por mais que a gente não consiga ver isso no tempo, é tão rápido a velocidade da luz, tá? Mas na verdade aqui é um circuito fechado, porque ele passa a ser um sistema DIS no mesmo cilindro com duas velas. Nesse caso, podemos dizer que não temos diferença de tempo de ignição. Nesse caso, podemos dizer que temos diferença de tempo de ignição porque está sendo controlado a partir do chaveamento das bobinas. É isso aí. Essa era a ideia de compartilhar o porquê se utilizava o Twin Spark, quais eram as vantagens,
parou de ser utilizado já finalzinho no 2008, 2010 por aí. Por quê? Porque aí chegou injeção direta e o controle da ignição é muito mais fácil de ser feito, não pela injeção direta, e sim pela forma que se elabora a mistura. Tá? Vamos ter vídeo disso aí também, a formação de mistura homogênea estratificada, e aí não passou a não ter vantagem você colocar 2 velas por cilindro ou ignições defasadas como era nesses sistemas aqui, sem considerar que, é claro, tá? Quando você tem que produzir isso aqui, é mais caro de produzir, quando você tem que fazer a manutenção, é mais caro, você vai trocar 8 velas, se precisava trocar só 4, e aliás, não sei se alguém de vocês pode colocar nos comentários, essas velas pequenas são caras, a maioria delas são de ponta de platino, então assim, era um sistema que trouxe benefícios para aquela época. Agora já não se utiliza, porque a partir do sistema de injeção direta e a formação da mistura homogênea ou estratificada, com um sistema de ignição moderno com 20, 25, 30 mil volts, dá para queimar aí praticamente tudo que está na câmara de combustão. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Coloquem aí nos comentários e aguardo vocês em uma próxima entrega.